Fala pessoal, no vídeo de hoje trataremos da Baixa Idade Média e de alguns conceitos relacionados à mesma. Vamos aqui para o compartilhamento de tela. Começo então, lembrando sempre, questões do Enem relacionadas à história. E no vídeo de hoje trataremos aqui da Baixa Idade Média. Vamos então para a resolução da primeira questão de hoje. Mas era, sobretudo, a lã que os compradores vindos de Flandres ou da Itália procuravam por toda parte. Para satisfazê-los, as asas foram melhoradas, através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII, e as abadias da ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade agropastoril e avanço técnico na Europa feudal, que resultou da letra A, crescimento do trabalho escravo, B, desenvolvimento da vida urbana, C, padronização dos impostos locais, D, uniformização do processo produtivo e E, desconcentração da estrutura fundiária. Então, dessa forma, o que se pediu aqui é o que levou a essa melhora da ordem, das técnicas mais racionais de criação e outras coisas mais. Então, o que levou à melhora foi o desenvolvimento da vida urbana, um traço da Baixa Idade Média. Lá, fruto do renascimento comercial, as cidades voltavam a ganhar força. Vamos para a questão 2 aqui, nesse mesmo modelo. No início, foram as cidades. O intelectual da Idade Média, no Ocidente, nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano, ligado às funções comercial e industrial, digamos, modestamente artesanal, que ele apareceu, como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades, nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo. Um homem que, profissionalmente, tem uma atividade de professor e erudito. Em resumo, um intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades. O surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia a. Então, o que ele está querendo? Que saber o que o surgimento dos intelectuais evidencia. Letra A, apoio dado pela Igreja ao trabalho abstrato. B, relação entre desenvolvimento urbano e divisão de trabalho. C, importância organizacional das corporações de ofício. D, progressiva expansão da educação escolar. E letra E, acúmulo de trabalho dos professores e eruditos. Na letra B, nós temos o que ele pede aqui. Então, né, o que o texto evidencia? Letra B, relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho. Então, ele vem colocar que o intelectual só pode surgir quando as cidades surgem, né, ou ressurgem, na verdade. Lembrando, pessoal, de algumas ideias aqui, né? Temos as cruzadas, movimento armado no qual os cristãos visavam a tomada da Terra Santa, Palestina, e da Cidade Santa de Jerusalém, que estava sob o domínio dos muçulmanos. As consequências das cruzadas, né, foram maior atividade comercial, maior circulação de pessoas e mercadorias, uma consequência mais afastada das cruzadas, mas se liga a elas também. É até esse próprio renascimento urbano que a Baixa Idade Média evidencia. Outro ponto de fundamental importância: na Baixa Idade Média, as relações se tornaram mais complexas do que elas eram na Alta Idade Média. Então, surgiram na Idade Média duas importantes leis. A primeira foi a Magna Carta, documento que limitava o poder dos reis ingleses já na Baixa Idade Média. O que a Magna Carta determinava? Que em caso de cobrança de impostos, ou no caso de convocação para guerras, o rei inglês deveria consultar o parlamento, no caso evidenciado pelas figuras da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns.
E a questão da lei sálica também, que era a lei que determinava que a linhagem do trono deveria ser sempre passada para o filho, não para a filha. Então, são duas leis que também evidenciam uma mudança de mentalidade, uma maior complexificação da sociedade medieval, sobretudo da Baixa Idade Média. Pessoal, vocês estão gostando do vídeo? Pois é, deixa o like, escreve, dá uma fortalecida aí no nosso trabalho. Vamos melhorar essa situação e também vamos para a última aqui, um pouco mais longa. Gostaria de pedir um pouco de paciência para vocês, pessoal. Então vamos lá, bem devagar, tranquilo. Enem. Os cruzados avançavam em silêncio, encontrando por todas as partes ossadas humanas, trapos e bandeiras. No meio desse quadro sinistro, não puderam ver sem estremecer de dor o acampamento onde Gautier havia deixado as mulheres e crianças. Lá os cristãos tinham sido surpreendidos pelos muçulmanos, mesmo no momento em que o sacerdote celebrava o sacrifício da missa. As mulheres, as crianças, os velhos, todos os que a fraqueza ou a doença conservavam sob as tendas, perseguidos até os altares, tinham sido levados para a escravidão ou imolados por um inimigo cruel. A multidão dos cristãos massacrados naquele lugar tinha ficado sem sepultura. Segundo texto, foi de fato na sexta-feira 22 do tempo de Shaaban, do ano de 492 da Égira, que os frangos se apossaram da cidade santa após um sítio de 40 dias. Os exilados ainda tremem cada vez que falam nisso. Seu olhar se esfria como se eles ainda estivessem diante dos olhos aqueles guerreiros louros, protegidos de armaduras, que espelham pelas ruas o sabre cortante, desembainhado, degolando homens, mulheres e crianças, pilhando as casas, saqueando as mesquitas. Avalie as seguintes afirmações a respeito dos textos que tratam das cruzadas. 1. Os textos referem-se ao mesmo assunto, as cruzadas, ocorridas no período medieval, mas apresentam visões distintas sobre a realidade dos conflitos religiosos desse período histórico. 2. Ambos os textos narram partes de conflitos ocorridos entre cristãos e muçulmanos durante a Idade Média e revelam como a violência contra mulheres e crianças era prática comum entre adversários. 3. Ambos narram conflitos ocorridos durante as cruzadas medievais e revelam como as disputas dessa época, apesar de ter havido alguns confrontos militares, foram resolvidas com base na ideia do respeito e da tolerância religiosa. É correto apenas o que se afirma em letra A, 1, B, 2, C, 3, D, 1 e 2, E, 2 e 3. Então, nesse caso, as corretas são a 1 e a 2. Lembrando que os dois textos, né, o primeiro apresenta uma visão dos cristãos junto aos muçulmanos e o segundo dos muçulmanos junto aos cristãos. Mas todos dois evidenciam esse caráter violento para as práticas de ambos e revelam violências ocorridas contra mulheres, contra crianças e outros grupos mais. Então não houve respeito e tolerância religiosa nas cruzadas. Houveram ali situações de um profundo pesar e de uma profunda intolerância religiosa. Logo, esta última questão, letra D. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo vídeo. Para vocês que estão conhecendo esse canal agora, vejam os nossos outros vídeos aí. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.